Existem equipamentos, outra pergunta que nos mandaram, existem equipamentos para auxiliar no exame físico na telemedicina? Sim, já existe. Isso que é o grande lance, né? Eu falo sempre assim, sempre o ainda, né? Ainda não é possível algo, né? Muita gente, não é possível fazer ausculta por telemedicina, né? Não dá para fazer ausculta cardíaca. Ué, você conhece os equipamentos? Será que não dá mesmo? Eu falo que é ainda, por quê? Alguns equipamentos já estão disponíveis para você acoplar num smartphone, por exemplo, tá? Você tem equipamentos para fazer horoscopia, otoscopia, tudo acoplado ao smartphone. Já existem algumas empresas desenvolvendo meios de você usar o próprio smartphone para fazer a ausculta, né? Então, você vai encostar o teu smartphone, o paciente vai encostar o smartphone dele no tórax e nos pontos, né, onde for orientado no aplicativo e vai fazer a ausculta cardíaca, pulmonar, né, com auxílio de outra pessoa. Então, eu sempre falo ainda não é popular, talvez, ainda você não conhece equipamentos ou outros colegas não conheçam, tá? Então, você tem como fazer essas verificações, tá? Através desses equipamentos que estão chegando no mercado, estão se popularizando. Já existem smartwatches também, certificados pela própria Anvisa, tá? Que você tem o uso deles já recorrente aí no mercado. E você tem também empresas que estão desenvolvendo mais equipamentos para esse exame físico à distância. Ainda, como eu falei, a falta de popularização disso, né? Custos, tá? Você passa por essa barreira também. Mas já existem empresas que fazem a teleinterconsulta e elas disponibilizam, por exemplo, um equipamento em loco, né, numa unidade de saúde, numa unidade de pronto atendimento, e enviam dados para outro colega médico, especialista em uma área que está à distância. Tá? Então, já está sendo utilizado no Brasil. Outro colega até comenta, né? Com certeza surgirão breves, né? E novas tecnologias que vão auxiliar na telemedicina, certamente. E, gente, quem já estiver utilizando a telemedicina já vai estar à frente para quando cada vez mais essa tecnologia chegando, se popularizando, você já está à frente, já está utilizando a telemedicina e você vai aderir a isso com rapidez, né? Vai colocar isso no seu dia a dia com rapidez, né? Olha, um colega também comentou, né, que um juiz exigiu que ele fizesse uma perícia telepresencial e foi bom, funcionou bem. Legal, Ivan, obrigado por compartilhar. O Célio mandou uma dúvida e eu vou responder mais à frente, Célio, obrigado. Né, como falei, eu vou deixar para responder as perguntas mais para o fim, tá? Bom, então, como eu estava falando, né? Então, em relação aí, vai entrar até a pergunta também do Célio junto, tá? Muitas pessoas têm equipamentos em casa, tá? Uma coisa que se popularizou muito foi o uso do aparelho de pressão. Então, as pessoas que são hipertensas, geralmente têm um aparelho, o custo caiu muito, antigamente um aparelho de pressão digital era caro, hoje é mais acessível, hoje você tem aparelhos de pressão digitais por 100, 130 reais, né? E aí as pessoas podem ainda parcelar, né? Então, ficou uma coisa mais acessível. Além disso, você tem termômetro digital, né? O aparelho de pressão dá a medida da pressão arterial e também da frequência cardíaca. A questão do oxímetro de pulso se popularizou muito agora nesses 2 últimos anos também, por tudo que a gente viveu. E, como eu falei, algumas coisas você pode verificar com uma boa videochamada, tá? Então, por exemplo, o paciente, ele está conversando contigo normalmente. Bom, isso já é um bom sinal, ele não está em estado de sofrimento respiratório. Você, com uma boa videochamada, consegue ver se ele está corado, se ele está pálido, né? Você consegue pedir para ele, né? Aqui no quem está no YouTube, eu estou usando a câmera do notebook, ela não é tão boa quanto a câmera do celular, né? Então, você tem, né, uma câmera de celular hoje, ela está muito boa, até nos celulares mais simples, né? Então, você pode ter aí a opção para você fazer o exame, né, de ectoscopia do paciente, você observar se ele está em bom estado geral, mau estado geral. Você pode pedir para ele, né, apontar a polpa digital aqui para a câmera, né, do seu celular. Quando você
estiver bem focalizado, ver, né, a perfusão capilar, né? Você pode pedir para ele pressionar ou a unha, né? Então você consegue ver se ele está com cianose de extremidades ou não. Então você consegue ter algumas avaliações, tá? Agora, pode esbarrar em alguma coisa que na anamnese você já identifica que vai ser necessário a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar. A telemedicina não é para emergências médicas, né? Isso aí é uma coisa que a gente também tem falado, né? E é algo que é recorrente, mas às vezes uma orientação para esse paciente procurar um serviço de emergência é melhor do que ele não ter nenhuma orientação. Por quê? A falta de acesso ao serviço de saúde ou ao médico gera ou automedicação, isso é comum, né? Então, uma coisa que muitos reclamam, o paciente está se automedicando. Por que ele está se automedicando? Pode ser porque ele não tem acesso ao serviço de saúde. E outra é que muitas vezes o paciente está numa situação que ele tem dúvidas se ele vai precisar sair de casa de madrugada, procurar um pronto atendimento, principalmente numa cidade grande. Imagina você no Rio, São Paulo, 3 horas da manhã, ter que pegar um carro ou uma condução para se deslocar até um atendimento de pronto-socorro, um hospital, por uma condição que talvez, né, poderia ser manejada, né? Então, o acesso do paciente ao serviço de saúde por telemedicina, eu sempre acho que é favorável. Muitas vezes, esse pensamento de, não dá para fazer porque tem que ter o exame físico e tal, é muito mais um pensamento de defesa do médico do que de pensar em oportunizar ao paciente acesso ao serviço de saúde, ao atendimento médico, sabe? Eu vejo dessa maneira, tá? Eu sempre prefiro que o paciente tenha acesso a um serviço de saúde. Alguns países já utilizam a teletriagem médica para organizar a demanda dos seus pronto-atendimentos. Então, por exemplo, muitos colegas atendem UPA ou pronto-socorro e já ouvi recorrentemente queixas, né, de, mas esses casos aqui, 70% não eram para estar aqui, eram para estar na atenção primária, era para estar no ambulatório e tal. O paciente, ele não tem obrigação de saber que o problema dele é para o ambulatório ou para o pronto-socorro. Mas se tivesse um serviço de teletriagem, poderia organizar essa demanda. Alguns países já adotam teletriagem médica, tá? Então, você pode, sim, utilizar a telemedicina para esse tipo de situação, organizar os serviços de saúde, né? Então, algumas questões relacionadas também a manobras ortopédicas, algumas são bem visíveis, então é o lance de você saber utilizar a telepropedêutica, pedir para o paciente se afastar, né? Definir com ele, né, a distância que ele vai ficar da câmera para você poder avaliar ele, instruir os movimentos que ele deve fazer para uma avaliação. Então, você tem que ter criatividade e também tem que ter muita, vamos dizer assim, também, boa vontade, que você vai conseguir fazer várias coisas. O exame físico neurológico, você consegue fazer um exame, por exemplo, um mini exame do estado mental, você consegue fazer se você orientar bem o paciente. Você consegue avaliar alguns pares cranianos, tá? Tem até um artigo que hoje eu compartilhei com a doutora que a gente estava conversando hoje à tarde, que é sobre o exame neurológico na telemedicina, né? O que é possível fazer, tá? Esse artigo é um artigo brasileiro, muito bom, que eu compartilho com os alunos do curso, e é bem legal a maneira como foi escrito, bem prático, né? É bem interessante, tá? Então, tá certo. Olha só aqui, a Anvisa libera dispositivo que possibilita a realização de exames pelo celular, tá? Então, é uma matéria dessa revista Olhar Digital, tá? Depois quem quiser ver com mais calma. Então, a Anvisa liberou um equipamento que vai agilizar e democratizar os atendimentos assistenciais e o melhor, em um baixo custo. É um equipamento chamado N9, né, de uma empresa israelense, Nonagon. Já tem algumas pessoas que estão em contato com essa empresa, que eu também converso, a gente está tentando buscar mais informações, e foi liberado pela Anvisa, né? E aí, como é que ele funciona? Ó, ele tem um estetoscópio para fazer a ausculta do coração, né, do tórax, né? Dos pulmões, do abdômen. O otoscópio para você fazer a avaliação do ouvido, o oxímetro, né? Saturação, batimento cardíaco, um termômetro para temperatura corporal, né? Ele é de infravermelho. E também você consegue examinar a boca, a garganta, a pele, quando é acoplado à câmera do celular.
tá? Então aqui o modelinho, olha, ele parece um joystick daquele videogame Wii, né? Quem lembra do Wii? Eu acho que o Xbox também tem um joystick parecido com isso, né? Então, bem legal, né? Esse equipamento, olha só, o custo que eles estavam estimando dele, eu achei bem acessível também. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Olha aí uma foto também, ó. O equipamento acoplado ao celular, ó, o otoscópio ligadinho na câmera do celular, né? Então, claro, o paciente pode fazer algumas coisas sozinho e algumas coisas ele vai precisar de ajuda de outra pessoa para ajudar ele, né? E olha só, eles estão estimando aí que a assinatura mensal do equipamento vai custar em torno de R$ 450. Gente, se for isso mesmo, vai ser muito em conta, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, um paciente crônico que sempre tem que fazer avaliações periódicas com o médico, tem dificuldade de sair de casa, um equipamento desse em casa pode ajudar muito, né, esse paciente, né? Tirar a propaganda aqui do antivírus. Então, olha que legal, né? Eu achei muito interessante esse equipamento. Tô doido para botar as mãos nele também. Estou buscando contato aí com empresas, já tem um outro colega médico que trabalha já com telemedicina e presta serviço para prefeituras. Ele também que tem um projeto muito legal. Em breve, quem sabe, a gente vai fazer uma live também. E ele já utilizava um equipamento que já tem no Brasil, de uma outra empresa, só que ele achou esse daí bem mais prático, portátil, né? Ele está buscando mais informações, né? Então, quem sabe, em breve eu trago aqui para vocês também mais informações sobre esse equipamento.